Bom dia, irmãos. Graças e paz a todos. É bom ver os irmãos nesse dia de domingo, ensolarado, belo, que Deus nos deu, para estarmos aqui na casa dele juntos. É muito bom esse momento de comunhão que nós temos, irmãos, e essa oportunidade que nós temos de ouvir a palavra de Deus, a oportunidade de ouvirmos com liberdade, com a liberdade que nós temos aqui no nosso país. Isso é muito bom, irmãos. Muitos outros irmãos sofrem, são perseguidos por aí afora. E nós temos que ser extremamente gratos a Deus, porque Ele aqui nos dá essa liberdade. Meus irmãos, vamos refletir hoje numa passagem de Romanos. Vamos ler Romanos 11, de 1 a 10. Romanos 11, de 1 a 10. A palavra do Senhor diz: então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou e procuram tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, também nos dias de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça a graça já não é graça. Que diremos então? O que Israel buscava, isso não alcançou, mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi disse que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, em tropeço e punição, que os olhos deles se escureçam, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvados às suas costas. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado e santo Pai, obrigado, Pai, por Tua revelação, Pai, por Tua palavra que o Senhor nos deixou para nos orientar em nossas vidas, Senhor. No entanto, Pai, nós sabemos das nossas limitações e nós entendemos, Pai, que a compreensão da Tua vontade expressa em Tua palavra depende totalmente, Pai, do Teu Espírito Santo. Te pedimos nesse momento, Senhor, que o Senhor seja misericordioso conosco e nos guie por meio do Teu Espírito, nos ensine, Pai, nos explique o sentido da Tua palavra para as nossas vidas, que possamos viver dentro da Tua vontade, Senhor. Afasta de nós, Senhor, a vontade de vivermos conforme a nossa vontade, que a Sua vontade esteja acima de tudo nos nossos corações. Em nome do Teu Filho Jesus, que Te oramos. Amém. Meus irmãos, esse texto, ele agora está numa evidência maior em virtude da situação que tem acontecido em Israel. Só que ele nos lembra como nós somos também ávidos julgadores, como nós às vezes interpretamos errados a graça de Deus sobre nossas vidas. Paulo aqui deixava claro que Deus não rejeitou o seu povo, apesar do que diziam, apesar de todas as alegações, até porque ele mostra o currículo dele como um descendente da tribo de Benjamim, descendente direto de Abraão. Ele mostra que ele não foi rejeitado por Deus, ele crê em Cristo. O Senhor mudou o coração dele. Então, sendo ele parte do povo do judeu, e sendo ele aceito por Deus, e tendo seu coração mudado, tendo sua mente renovada, ele deixa claro que Deus não abandonou a todos os judeus. E ele cita aqui o exemplo de Elias. Elias, naquela época, com o rei Acabe e com Jezebel, enfrentou uma grande resistência. As pessoas começaram a se voltar para Baal, começaram a erguer templos a falsos ídolos, falsos deuses, e Elias foi perseguido fortemente,
chegou a se desesperar e dizer a Deus, e como a Escritura diz aqui, ele pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo: mataram seus profetas, derrubaram seus altares, sou o único que sobrou. Mas o que o Senhor disse a ele? Não, existem 7.000 pessoas que não dobraram o joelho, 7.000 pessoas que o Senhor guardou para ele. Sempre há um remanescente, irmãos. Então, Elias, mesmo vendo todo aquele povo se voltando com impiedade para Baal, toda aquela situação, o Senhor disse a ele: olha, ali no meio do palácio, servindo a Jezebel, tem alguém que eu reservei para mim. Ali naquela situação, mesmo dentro daquele templo herético, tem alguém que eu reservei para mim. Existe um remanescente do Senhor. Tem pessoas que o Senhor é quem sustenta, na verdade é o Senhor que nos sustenta. E como isso funciona? Por que isso é importante para nós? Porque, como eu disse no início, nós somos ávidos jogadores. É comum, infelizmente, às vezes a gente olha para alguém que participa de uma outra igreja, que tem uma teologia diferente da nossa, alguém que está de fora, e a gente diz: esse cara não é crente, vai para o inferno. Mas a gente não sabe se ele faz parte do remanescente de Deus. Mas a gente quer julgar o que está no coração dele. Isso é uma atitude muito errada, irmãos. E nós, infelizmente, fazemos isso com alguma frequência, se formos honestos e analisarmos aquilo que fazemos e que falamos. Porque quantas vezes a gente não escuta numa conversa alguém dizer: olha, aquela pessoa, o que faz, aquele cara nunca vai ser salvo, aquele cara com certeza vai para o inferno. Só que a gente não sabe quais são os planos de Deus para aquela pessoa. E ao invés de termos compaixão por ela, ao invés de orarmos por ela, ao invés de pregarmos o evangelho para ela, nós simplesmente nos afastamos e já decidimos qual vai ser o destino daquela pessoa. Não é assim que o cristão age. Não é assim que alguém que teve o coração mudado por Deus age. Então nós temos que observar isso, irmãos. Temos que observar essa conduta, essa mania que nós temos de tentar tomar o lugar de Deus. Sabem, o nosso coração, normalmente, só tem 2 pessoas que conseguem saber o que está lá dentro. Uma somos nós mesmos. E olhe que, mesmo assim, ele nos engana. Mesmo assim, nós não conseguimos, nem nós mesmos conseguimos entender perfeitamente o que o nosso coração guarda. E outro, esse sim, vê com perfeição o que está lá dentro. É o Senhor nosso Deus, o Espírito Santo de Deus. E somente por meio de Cristo, do Espírito Santo, irmãos, nós podemos ter esse coração duro mudado. Nós podemos ter essa nova vida. E mais à frente, se a gente olhar, o próprio texto diz: nós não podemos nos gloriar de termos sido enxertados na oliveira boa, nós que viemos da oliveira brava. Se o Senhor, para aqueles que faziam parte da sua oliveira, seus próprios ramos, quando se afastaram dele, ele cortou, quanto mais nós. Então, o que falta às vezes é humildade, o que falta às vezes é entendermos que não somos nós que julgamos os outros. E a palavra de Deus está aí para nos explicar, como cantamos agora nesse último louvor. Ela está aí para nos guiar. O que nós temos que fazer é lermos, meditarmos, orarmos com sinceridade, na dependência do Espírito Santo, para compreender o significado dessa palavra para a nossa vida. Porque senão, conosco vai acontecer o que Davi disse no versículo 9, que a mesa dele se transforme em laço, em armadilha, e tropeço e punição, que os olhos deles se escureçam para que não vejam e fiquem para sempre com encurvadas suas costas. Se não fizermos isso, irmãos, vamos permanecer cegos. E aquela palavra do Senhor que podia ser bênção para a nossa vida, acaba se tornando em maldição, porque ela vai trazer juízo para aqueles que são rebeldes com relação a ela. Então, o que a gente tem que fazer, irmãos, é pedir a Deus, sinceramente, que transforme o nosso coração, que
retire tudo que desagrada do nosso coração, tudo que desagrada a Ele, para que a gente tenha uma maior sensibilidade, para que a gente observe mais aquilo que Deus está falando conosco, para que não aconteça como aconteceu com aqueles 2 discípulos no caminho para Emaú, quando Cristo apareceu ressurreto e eles não reconheceram. Só no final de tudo foi que eles entenderam, quando o Senhor se revelou para eles durante o dividir do pão, e um disse para o outro: não é verdade que quando Ele nos falava aquelas coisas, quando Ele nos explicava a Escritura, o nosso coração queimava, ardia? É isso que a palavra de Deus faz para aqueles que são transformados, que são convertidos, irmãos. Ela queima no nosso coração, porque a palavra do Senhor é vida para nós. E, bem assim, o povo de Israel. É verdade que em Romanos 9:6, Paulo diz: porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. E também, nem todos que aqui na igreja estão são de fato crentes, filhos de Deus. Nós não temos esse poder, nós não temos como identificar. O que nós temos, irmãos, é seguir em frente, pregando a palavra do Senhor, tendo amor para com todos, seguindo aquilo que nos foi ensinado com relação ao amor em Coríntios 13, e tendo compaixão por aqueles que evidenciam um comportamento afastado de Deus, verdadeira compaixão, até porque nós temos essa compaixão quando é um filho nosso, quando é a nossa mãe, mas às vezes não temos quando é o vizinho, quando é aquele filho do seu irmão da igreja. Então vamos ter verdadeira compaixão por todos, orar por todos e pregar o Evangelho. E vamos deixar que Deus seja o juiz e não nós. Enquanto isso, tratemos todos com amor, irmãos. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, querido e santo Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por nos ensinar que a Tua salvação é pela graça. Muito obrigado, Senhor, por nos mostrar que nada que nós façamos poderá nos levar a Ti. Como a Tua palavra diz, Pai, como Teu Filho nos contou, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque a partir de agora nós podemos ter acesso a Deus, nós podemos ter o Espírito Santo habitando em nós. Obrigado, Senhor. Somos gratos a Ti pela salvação, pelo sacrifício que o Teu Filho fez por nós. E entendemos, Pai, que tudo que recebemos foi imerecido. Por isso, Pai, nós temos uma ideia do grande amor que o Senhor tem por nós. Te agradecemos e te oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.